Saudações, família galáctica ascensional, quins planetários, sementes estelares. Não importa o nome que você dá para você nesse momento, aonde a gente pode aqui se encontrar mais uma vez nesse quarto episódio. Eu sou Vânia Temporini, quim 181, dragão cristal vermelho. Dedico-me com o fim de nutrir, universalizando o ser. Selo entrada do nascimento com tom cristal da cooperação, eu sou guiada pelo poder do espaço. É assim que nós, dentro da quarta dimensão, nos reconhecemos, o verdadeiro em Lakesh. Eu olho para você e reconheço a sua frequência, a qualidade da sua luz, da sua energia, e você reconhece a minha, e assim a gente vai, como uma família, fazendo uma tecedura da nossa consciência, como se cada um de nós aqui fosse um pedaço de um grande mosaico. Nesse quarto episódio, eu fiquei ali matutando, né, o que eu ia trazer para vocês. Eu falei, bom, tem bastante informação no primeiro, segundo e terceiro, e eu gostaria de convidar vocês nesse quarto episódio a abrir a visão de vocês para a quarta dimensão. Então pense assim, vocês estão entrando numa sala, olhando para vários símbolos, cores, números, formas, e você diz, nossa, o que é tudo isso? Vânia, se eu souber uma parte disso, o que isso vai mudar a minha vida? O que vai fazer diferença na minha vida? Bom, eu posso responder isso mais para o final do episódio, talvez vocês mesmos consigam responder isso depois que eu passar para vocês algumas experiências. Eu vou, ao invés de ficar falando sobre essa dimensão, porque eu vou convidar vocês nesse episódio a entrar nessa visão dessa quarta dimensão. Então, vou pedir que vocês tenham aí uma bússola normal de celular, e vocês olhem aí no espaço de vocês, na casa de vocês, aonde é a direção leste, aonde é a direção norte, aonde é a direção oeste e aonde é a direção sul. E vocês vão perceber que nós vamos girar no sentido anti-horário. Primeiro leste, vermelho, depois norte, branco, depois oeste e depois sul. Então nós vamos perceber que esse tempo, que não é o tempo linear, é o tempo radial, é o tempo que pulsa, nós vamos falar um pouquinho disso também, ele vai ter 4 cores. Isso também, quando você descobrir o seu Kim, eu espero que você já saiba qual é a sua assinatura galáctica, você também tem uma cor. Isso vai dizer muitas coisas para você, porque a tua cor diz também sobre esses 4 aspectos que você sustenta aí na tua frequência. Você representa, vamos pensar assim, a tua representação nessa consciência planetária, que é o campo da nosfera. Então, o nosso ego vai querer sempre entender isso e realmente ele não consegue, porque o campo da nosfera e o campo da quarta dimensão é o campo do não ego, é o campo onde a gente começa a acessar uma outra energia, né? 1320, ele é uma frequência cósmica, vamos pensar assim, ela é a ordem divina, tanto que tem uma frase que diz assim, sincronicidade é a lei, a ordem divina, é a norma do universo. E quando nós não estamos conectados a essa dimensão, a gente tem essa coisa, nossa, que, né, tava pensando em você, você apareceu. Nossa, tá claro, nós somos naturalmente telepatas. Só que a gente não consegue fazer esse nosso telefone, vamos pensar assim, funcionar, né? Não consegue fazer. Então ele funciona de vez em quando, assim, muito raramente. Então a gente vai trazer essa visão das direções e eu gostaria que vocês respirassem. Eu vou fazer aqui com vocês a prece às 7 direções. E a gente vai fazendo isso pausadamente e a gente vai parando em cada direção para a gente poder falar um pouquinho de cada direção. Isso vai ajudar você. Então, se você também é uma cor vermelha, você vai perceber que essa direção ali, ela tem algo ali a te dizer.
A branca, a mesma coisa, os selos azuis outras e os selos amarelos. E se você, entre aspas, e procurou e você falou, nossa, mas o meu Kim aparece na cor verde. Não, não existe Kim verde. Eu brinco com os meus alunos que não, que é o Kim do Hulk. Não é. Ele é o portal de ativação galáctica. E aí, para as pessoas que realmente quiserem se aprofundar, quiserem aprender, quiserem realmente praticar essa informação, vai precisar realmente mergulhar nisso. Eu falo que é estudar e ativar, porque esses códigos só vão fazer sentido quando eles forem decodificados no corpo físico e também no nosso campo cerebral, porque nós vamos falar um pouquinho disso também. Então, pega aí a casa oeste, desculpe, a casa leste, que a casa é o vermelho, e eu vou trazer aqui o início, que diz assim: desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós para que vejamos as coisas com clareza. Então, se você puder também estar nessa direção leste nesse momento, respirar um pouquinho nela, é por ela que entra o conhecimento. Então, se você também é um selo vermelho, se nós estamos numa semana vermelha, num ano vermelho, nós vamos perceber que nós vamos receber mais conhecimento. Mas esse conhecimento é para abrir a visão, não tem outra função. O conhecimento sempre é a luz, né, que mostra para a gente para onde a gente deve ir. Prestem atenção, muito conhecimento pode inclusive perturbar a mente. E quando eu vou trazer para vocês uma reflexão de como é que isso foi danificado nessa visão da terceira dimensão, que é espaço. Então, lembra, a terceira dimensão ela é espaço e a quarta dimensão é o tempo. Então, o corpo biológico que vive a experiência na terceira dimensão e a mente que opera na quarta dimensão, elas precisam estar sincronizadas num único ponto. Então, tempo e espaço sincroniza num único ponto. E aí esse ponto é chamado de agora. Então, quando o tempo e o espaço estão unidos, juntos, eles sincronizam o corpo e a mente no agora. Então, a casa leste, ela mostra pra gente que o conhecimento, ele vai nos direcionar para onde a gente precisa ir. E o que aconteceu com a gente com o conhecimento, sem o conhecimento da lei do tempo? A gente está usando contra a gente mesmo. Então, nós nos tornamos seres muito mentais, devoradores de conhecimento, porém, a gente fica ali, às vezes, numa live, numa palestra, investe grana para fazer curso, para um monte de coisa, só que na hora de trazer para a prática, trazer para o espaço, ele não consegue, tem uma dificuldade de trazer para o momento presente e saber o que fazer com aquele conhecimento. Então, às vezes, é tanta informação, tanto conhecimento, mas o que eu faço com isso? No momento seguinte, quando sai da live, sai da palestra, pronto, eu já me distraí com outra coisa. Porque a Casa Norte, ela traz muita distração. Então, prestem atenção quando a gente não sabe como essas direções também trabalham em nós, como que a gente está num planeta, que cada direção também trabalha um elemento, cada elemento também da natureza está associado a isso, e aí a gente vai para esse segundo, que é a distração. Então, a Casa Norte, ela, quando não está equilibrada, ela faz com que a gente se distraia. E eu vejo que é um dos maiores problemas da humanidade, a própria Casa Norte, os selos brancos, que a Casa Norte diz para nós o seguinte: a humildade refina a meditação. Desde a Casa Norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós para que conheçamos tudo desde dentro. E aí, quem está buscando o autoconhecimento para conhecer tudo desde dentro, começa a se libertar deste lugar. Depois eu vou dar um exemplo prático de como é que a gente pode trabalhar com isso na nossa vida. Vou dar um exemplo bem simples até, para vocês entenderem a prática disso. Porém, quando você está ali refinando, você pegou um conhecimento e aquele conhecimento você levou lá para dentro e falou, nossa, eu preciso olhar para isso.
Então, se o conhecimento estiver te lapidando por dentro, maravilha. Que são aquelas lives que a gente assiste, ou palestras, ou que aquela virada de chave, você fala, nossa, essa é a palavra que eu estava buscando uma vida toda. Ou esse era aquele conhecimento que eu estava buscando uma vida toda que me joga para um outro nível, para um outro patamar, mas me joga para dentro. Como nós tivemos o desvio da norma, né, pelo não conhecimento do tempo ser radial e ser linear, a gente não consegue ver o outro que está à minha frente, o Inlakesh, que é um espelho de mim, me trazendo uma informação sobre mim mesma, ou mim mesmo, né? Buscar no outro ali, lembrar que esse outro é um pequeno fractal seu, para que você possa refletir a ordem, e refletindo essa ordem, você lembrar de um aspecto seu que precisa ser ou revisitado ou externalizado, porque aquele outro fala, nossa, ele me lembrou, ele me trouxe uma recordação de que eu preciso fazer isso, ou então que eu preciso curar isso. Então, a Casa Norte, ela traz esses dois aspectos, tanto o que eu vou olhar para dentro, ela me trouxe para dentro, me trouxe. Então, o nome disso é inteligência, porque nós precisamos fazer questionamentos conectivos, ou seja, olhar para dentro e questionar. Mas isso sou eu? Isso é meu? Mas por que eu estou fazendo isso? Né? Ele vai trazer muito a gente para este lugar. E aí, o amor, que a Casa Norte também nos fala sobre ele é externalizado. Não tem como eu guardar aquilo que eu sou só para mim. Só faz sentido eu estar no mundo com outras, compartilhando com outras pessoas, se eu puder compartilhar aquela luz que eu vi na casa leste. Senão não tem por que a gente ter relação com outros seres. É uma relação de troca. Então, a Casa Norte fala sobre as nossas trocas. Como que a gente está trocando amor entre todas as relações? E aí nós temos no desvio da norma a gente praticamente se comparando e querendo ser quem a gente não é. E a dificuldade que a gente tem de ficar ali dentro, ali, né? Falar, nossa, como que eu vou transbordar isso que eu sou para o mundo? É uma pergunta da Casa Norte. Só que para isso eu preciso de humildade, porque perante o outro, perante a beleza do outro, a minha mente deve ceder. E aí a gente tem um grande problema na Casa Norte, a gente quer ter razão. E essa razão faz com que a gente perca a questão com o próprio coração. Então a Casa Norte leva a gente para o centro do nosso coração. Então eu quero convidar você aí, que é um selo branco, a olhar para isso. Você está conseguindo, de alguma forma, ou o que aconteceu com o Norte, que a gente não consegue se curvar diante da beleza do outro? Mesmo que esse outro seja completamente diferente de você e esteja trazendo para você um aspecto seu que você precisa curar. Porque eu só posso ver no outro uma coisa que eu sou, uma coisa que eu estou em ressonância. Então, essa visão da quarta dimensão, que é a verdadeira visão somos todos um, do Inlakesh, porque a gente escuta isso, somos todos um. A gente até fala isso da boca para fora. Mas será que eu consigo entender que essa pessoa que está chegando até mim, ela é realmente um pedaço meu? Eu posso admirar essa pessoa, então por que eu também não estou manifestando isso que essa pessoa está manifestando? Ela está lembrando, é uma chave para a gente virar. E a distração da Casa Norte faz com que a gente esteja se buscando do lado de fora, culpando o mundo, reclamando. A Casa Norte, quando está mal equilibrada, nós criamos reclamações assim, infinitas, mas muitas reclamações. Eu vou convidar você agora a ir para a Casa Oeste, a Casa Oeste da Transformação. Desde a Casa Oeste da Transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta para que façamos o que tenha que ser feito.
E aqui o bicho pega, porque a paciência, ela transforma a conduta. E aí a gente, essa paciência é com a gente mesmo, não é com o outro. E aí entra um grande problema também do desvio da norma ou do tempo linear. A gente quer tudo para ontem. Quando teve um desvio da Casa Oeste, a gente se tornou um ser apressado. Porque como a gente tem ali uma informação que chega da quinta, é traduzida pela quarta, para que o ser que está experienciando a terceira, que é a nossa consciência egóica, que só vive a experiência, ela não é a experiência em si, e ela também não é dona da experiência. A experiência ela é uma lapidação da própria estrutura da nossa consciência. Então, aí a gente vai para aquilo que a gente tem dificuldade, que é colocar tudo que a gente aprende da Casa Leste, que a gente refina, na prática. Então, tem uma distância gigantesca entre o conhecimento e a ação, e a prática. Porque a Casa Oeste, ou selos brancos, ou semanas brancas, ou selos azuis, ondas azuis, anéis azuis, pensando de uma forma mais galáctica, 52 mil anos azuis, trazem para nós que a gente vai viver ali prática, 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 prática. E vou deixar aqui nesse quarto episódio, nós vamos ter um anel 2024 a 2025, de 26 de julho de 2025 de 26 de julho de 2024 a 25 de julho de 2025, de 24 a 25, a gente vai ter um anel de tormenta, é um anel azul. Vai pedir bastante prática para a gente. Então, quando nós não temos essa ação correta, fica complicado da gente estar no planeta que está em transição. Eu falaria para vocês que a transição ela já é azul de natureza. Toda alma encarnada numa transição, ela está recebendo essa consciência de transformação. Mas se a gente for olhar, nós não temos novidades nesse momento planetário, nós temos transformação. Todo mundo fala, a gente precisa transformar, precisa fazer mudança. Por quê? Porque essa palavra está muito numa transição planetária. Transição planetária, as almas que encarnaram vieram colocar a mão na massa, vieram trabalhar, vieram se autolapidar, vieram virar uma chave. Né? Então, essa Casa Oeste, ela pede muito isso para nós. E eu quero que você faça uma reflexão aí. Como é que estão as suas práticas? Você pega o conhecimento, qual é a tua dificuldade para colocar na prática? E quando nós não temos aí uma clareza sobre essa quarta dimensão e como que a gente opera, né? Essa operação noosférica que está acontecendo já, a gente querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, ela está em operação. Só que eu posso estar consciente dessa operação e participar de forma ativa e de forma aberta, ou eu posso ficar recebendo esse conhecimento pelo inconsciente, porque de uma forma ou de outra você está sendo empurrado, movido para esta direção. Não tem como a gente brigar com uma consciência que é universal. A gente só precisa ou estarmos alinhados com ela e querendo participar de forma clara, ou eu posso também estar recebendo isso de forma inconsciente. Provavelmente esse encontro nosso, vocês estão recebendo isso ainda num campo inconsciente. E algumas pessoas que já estão mais abertas a isso, talvez já esteja compreendendo essa linguagem que eu estou trazendo nesse episódio. E aí nós vamos para a Casa Sul. Desde a Casa Sul do Sol Eterno, que a ação correta nos dê a colheita para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Então, você pode também se sentar na direção sul e dizer, né, que a ação correta nos dê a colheita.
E aí nós temos uma outra questão aqui para refletir, né? Quando eu falo da ação correta, significa que máxima eficiência, mínimo esforço. Eu não vou gastar uma energia. Se eu peguei na Casa Leste a informação, soube refinar na Casa Norte, fiz o que tinha que fazer, independente das condições que eu tinha, com certeza essa é a ação correta. E aí eu começo a receber os presentes da Terra. Eu falo que assim, como que você percebe que você sincronizou com a Terra? Sincronizando com a Terra, você sincroniza com o raio cósmico, porque quem está viajando no hipertempo, no hiperespaço é a Terra. Então a Terra, por estar viajando no hipertempo, no hiperespaço, ela está sincronizada com outras consciências acima dela. Ela está sendo orientada também por consciências de campo mais elevado para que ela também acerte a navegação dela. Então, como ela está acertando a navegação dela, nós também temos que acertar a nossa navegação aqui embaixo. Então, quando a gente vai encontrando a casa sul do Sol Eterno, que é a ação correta nos dê a colheita, como é que a Terra como é que você sabe que você fala assim, será que eu estou indo para a direção certa? Vou falar para vocês como é que a Terra, entre aspas, ela te paga. Vamos pensar assim, se você quiser, para ficar mais simples. Sabe quando você vai na feira, por exemplo, e aí você, sei lá, pode comprar lá uma maçã, vai comprar lá uma meia dúzia de maçãs, e aí o feirante fala para você assim, olha, tá aqui, ó, não vou fazer aqui, pode pegar aqui 10 maçãs pelo mesmo valor aqui. Ou então alguém do lado ali fala, olha, pago isso aqui para você. Olha, enfim, você começa a receber não de quem você quer, mas de lugares assim absurdos. Eu falo que assim, você está lá no jardim precisando cortar o seu jardim, podar o seu jardim, você tem R$ 20 você tem R$ 20 na sua carteira. E aí você precisa podar o jardim, porque o seu jardim tá, né, cheio tá lotado ali de mato e você tá desesperado para poder, né, não consegue mais olhar para aquilo tá te incomodando. E aí você olha na rua, passa uma pessoa e pergunta alguma coisa para você, e aí você responde para essa pessoa, e aí você olha assim na bolsa dela, ela tem ali parece que são alguns objetos de jardim, você fala, não é possível. Eu tô ali precisando do jardim, a pessoa que me perguntou tá com uma sacolinha e parece que tem ali equipamentos ali. Aí a pessoa olha para você e você fala, o que você faz? Ela fala, eu sou jardineiro. Aí você fala, você jura? Olha só, eu tô aqui com o meu jardim para cortar aqui, né, algumas coisas. A pessoa fala, eu posso fazer isso para você. Quanto que é? A pessoa fala, não é nada, R$ 10 aí, me dá R$ 10 que eu corto para você. E de repente aqueles R$ 20, você ainda tem R$ 10, sobra para você R$ 10, o jardineiro passou na sua porta, você nem foi atrás do jardineiro, ele que veio na sua direção, ou seja, você atraiu pelo seu campo magnético esse jardineiro, quer dizer, você atrai tudo aquilo que você precisa e você está exatamente no lugar que você se colocou, né? Ninguém te colocou ali, você criou aquela experiência, aquela realidade, ela sincronizou no raio, você e a outra pessoa, e as coisas começam a fluir. E aqueles R$ 10 que sobraram, você sai para comer, né? Eu estou dando um exemplo bem simples mesmo, né? Porque não é fora da nossa realidade hoje. Aí quando você vai almoçar, você encontra um amigo, e o amigo te paga o almoço, e ainda você volta com R$ 10, ou seja, com os R$ 20 você conseguiu resolver o seu jardim, que você não resolveria, com nenhum dinheiro pagaria isso, porque chegou até você de uma forma fluídica, e você ainda recebeu o almoço e ainda continuou com R$ 10, ou seja, você começa a perceber que os frutos do ser planetário estão funcionando. Então, ou seja, você está prestando o serviço que você veio fazer aqui como energia. Então, a sua vida, ela se torna uma vida próspera mesmo, em todos os níveis da sua realidade, porque você está vivendo uma experiência material. Então, esse campo do equilíbrio material, ele acontece na Casa Sul. Você não tem mais dificuldades de estar no mundo. Você começa a perceber, você começa a viver a lei do próprio equilíbrio em si. Porque você está fazendo a ação correta. Porque você não está mais pulando etapa.
E aí vem mais 3 direções, né? Que essas 3 direções são 3 direções superiores, que é desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Então, dessa forma, a gente começa a fazer o processo de trinitização. Então, a gente tem o 4 e agora o 3, que é o poder do 7. Então, a gente sai do homem 6, que está ali perdido, né? Não sabe muito bem, está sem bússola, está sem a bússola de navegação, e ele atinge o 7. Então, ele ancora esse 4, as 4 direções, as suas relações, inclusive com a própria terra, com a própria natureza, com as estações, enfim, isso já é um assunto para quem realmente vai se aprofundar e estudar. E aí, a gente recebe essa bênção. Não dá para estar aqui simplesmente sem ter essa comunhão e essa comunicação. Nós não estamos aqui jogados, nós não fomos aqui largados aqui. Se a gente não tem essa consciência, a gente parece que é um filho adotivo. E agora a gente não é mais um filho adotivo, a gente é um filho das estrelas, né? Uma consciência cósmica encarnada. E aí a gente vai para a casa interior da Terra. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias para que a paz e a alegria se derrame sobre a Mãe Terra. Então, pensa no como seria uma 4ª dimensão realmente instalada em toda a humanidade. Porque essas 6 direções, que também são as nossas 6 direções internas, era para a gente ter uma experiência na 3ª dimensão sem a queda, sem essa coisa que foi interceptada do desvio da norma. Então, esse desvio se tornou uma normatização. Planetas que vivem a experiência de 3ª dimensão, que têm outras humanidades, sem o desvio, são planetas incríveis. Pensa no planeta Terra, se a gente pudesse cada um se desenvolver espiritualmente, respeitando a energia do outro, o tempo do outro, a experiência desse outro, né? A gente está num planeta que ele é a própria cura, ele é a própria curandeira, ele é a própria experiência das nossas almas. A gente veio aqui para se lapidar, uma escola para a gente poder, inclusive, servir em outros lugares como experiência de alma. E a gente está perdendo essa oportunidade presa no mundo material e acreditando que é só isso aqui. E aceitando o desvio e o tempo, e a gente olhando disso, por isso que a gente fala nos outros episódios, né? A gente deve mudar essa visão. E aí a gente vai para a última, que é desde a casa, né? Você vai colocar ali a sua mão no coração e você vai trazer desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. E aí nós trazemos Ayum Runabiku Evamaya Emarro, Ayum Runabiku Evamaya Emarro, Ayum Runabiku Evamaya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica já está aqui. E eu convido todos vocês a fazerem conosco a iniciação galáctica. Assim é, assim falei com muito amor em Laqueste. Até o próximo episódio.